Eu também. Vocês pegaram essa página que Érica conseguiu para nós? Quem pegou a página? Estão aí com ela na mão? E você que está em casa também, você vai ter esse material que o meu esposo vai mandar para você. E nós vamos ter a oportunidade de estudar juntos, pela graça e pelo poder de Jesus. Pega a sua folhinha, vamos ver agora. E vamos começar a estudar e fazer dar certo esse momento, tá? E Evelyn está passando para todo mundo. Muito bom, Evelyn. Obrigada, querida. Muito bom. Obrigada mesmo. Pode dar uma para cada um, viu? E a de ontem e a de hoje nós vamos usar. Tá bom? Isso é material para vocês terem para sempre. É um material muito bom e educativo, porque nos ensina e dá provas para nós de como foi que nossa igreja cresceu. Tá bom? Muito bem. Todos já têm. Se você pudesse dar uma para mim, Evelyn, por favor. Eu também preciso de uma. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem. Que prêmio, que privilégio nós temos de ter essas informações. Obrigada, preciosa. Muito bem. Gente, nós estamos estudando a identidade da igreja de várias maneiras, em vários pontos diferentes. Dá uma olhadinha nisso aqui que você tem na sua mão, tá bom? Quero que você olhe para cá. É uma cópia disso que você tem na mão. O que é isso? É a história da igreja, o livro do Apocalipse, ali colocado em datas. Combinado? Veja bem o que é isso para que você possa compreender. Gente, antes dessa época aqui, vamos dizer que aqui é o ano 1 e aqui o ano 100. Todo mundo consegue pegar isso aí direitinho? O ano 1 é ali quando Jesus nasceu, tá certo? Tá claro para vocês já? Atrás disso, antes disso, viveu uma multidão de gente. Noé, Moisés, Davi, Daniel, Adão, todo mundo viveu antes dessa data. Conseguem entender? Tempo antes de Cristo e tempo depois de Cristo, tá certo? Então vejam agora essa parte importante. A igreja de Deus passou por algumas situações, que é isso que vamos estudar agora. E eu preciso de 200% de atenção agora para vocês entenderem algumas coisas. Olhem bem. A igreja que Jesus deixou aqui, a igreja era pura. Por que a igreja era pura nesse início? Observem agora aí no papel que vocês têm. Oi, Arthur, que bom que você veio. Muito bom. Por que a igreja era pura no início? Vocês podem me dizer? Por que vocês acham que eu escrevi pureza aí do ano 1 ao ano 100? Por quê? Arrisquem dizer, pode dizer. Por que vocês acham que a igreja era pura? Não tinha nada... Não tinham modificado. E por que não tinham modificado? Você está certíssima. Sabe por que não tinham modificado? Porque os discípulos viviam nessa época. E eles não deixavam entrar nada na igreja que não fosse do Senhor. Mas quando morreu o último discípulo, a igreja continuou sendo... Era muito perseguida na época dos discípulos, sim ou não? Muito. Muito perseguida. Mas após a morte deles, Satanás, intensificou perseguição para tentar diminuir a quantidade de membros. Presta atenção agora nisso aqui. Como ele viu que não adiantava perseguir o povo de Deus, ele, no ano 313, arrumou um jeito de modificar a igreja. Ele falou, eu não consigo acabar com a igreja. O que eu vou fazer é colocar dentro da igreja coisas que não são corretas. Porque se eu conseguir colocar coisas erradas, eu destruo a igreja sem precisar matar ninguém. Qual foi a primeira coisa errada que ele enfiou dentro da igreja? Dá uma olhadinha aqui, o ano 300. O que começou a aparecer dentro da igreja de Deus? Espera aí, até essa data só se batizava adulto. No ano 300, começou-se a batizar criancinha. Vocês sabiam disso? Quem trouxe esse costume para dentro da igreja? Pagãos. Gente de fora que se convertia para a igreja, mas não se convertia totalmente. Gente, essa parte é importante demais. Quando a gente tem dentro da igreja gente não convertida, eles vivem aqui como se estivesse vivendo lá fora. E eles trazem costumes errados que aqui dentro estraga o resto. Imagina, batizar crianças. Mas era isso que eles faziam. Qual é o outro detalhe que entrou na igreja? Desde quando uma igreja cristã reza por mortos? Nesta data que vocês acabaram de ver, no ano 310, se começou a rezar pelos mortos. Quem trouxe esse costume para dentro da igreja? Os pagãos. E devagarinho foi entrando. Só que não bastou rezar para os mortos. O que eles começaram a fazer no ano 320?
Esse é um costume da Igreja Católica. Mas na Igreja Cristã já existia isso no ano 310. Mas não foi a Igreja que inventou isso. Foi trazido de fora desse povo. E a Igreja que vinha retinho, gente, ó. Ela vinha aqui assim, ó, na pureza. Chega aqui, ela começa a cair. Por quê? Por causa destas coisas erradas. No ano 321 passou do sábado para... Qual outra coisa que entrou na igreja no ano 364? O domingo se tornou, no ano 364, o dia de guarda. Não era bíblico. Era um dia que eles aceitaram. E avante. No ano 421 começou-se a chamar Maria, recebeu o título de Mãe de Deus. Vocês sabem que isso é um absurdo, né? Maria nunca foi a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem mãe, né? Ela foi uma pessoa muito boa, mas Deus colocou um embrião dentro da barriga dela, né? Então, dizer isso é uma coisa terrível, porque você coloca Deus como tendo origem, e Deus não tem origem, não? Deus precisou se tornar homem para estar conosco. No ano 538 se tornou a religião oficial. Aqui o ano 538, ó, religião oficial, e a Igreja Católica passou a ter essa data como a igreja oficial no mundo. Até então, ela era católica, apostólica? Não. Cristã. Passou do ano 538 a ser católica, apostólica? Romana. O que continuou entrando na igreja? No ano 600 se rezou a primeira missa. Qual é o erro de se rezar uma missa? Qual é o problema? Por que nós somos contra a missa? A missa vem pronta, você não estuda. A missa, você se torna, você ouve, você responde. É isso mesmo. Você não participa, você só aceita. É assim que Deus pediu que fosse? Não. E tem um outro detalhe. Na missa, você tem que participar de algo que foi inventado aqui, ó, no ano 1215, a transubstanciação. O que é transubstanciação? O vinho se torna o sangue de Jesus. E o pão, que é a hóstia, se torna o corpo. Isso acontece mesmo ou não? Mas na missa se diz que Maria tinha poder de fazer um Jesus. Mas a missa tinha poder de fazer Jesus quantas vezes quisesse. Era só orar sobre aquele vinho e sobre aquele pão. E isso é uma heresia, né? Uma tremenda de uma heresia, porque você começa a desqualificar Jesus. Outra coisa, culto a imagens. No ano 787, no ano 1000, a água benta entrou para dentro da igreja. Sabe aquele negócio que o pessoal passa, chega dentro da igreja, coloca... No ano 1000 isso entrou para a igreja. Isso veio dos pagãos, tá? Ali no ano 1090 o rosário entra. O celibato começou no ano 1123. Até então não existia celibato para os padres. Isso tudo era invenção humana. A igreja que vinha reta, ela foi caindo com todas as coisas erradas que foi entrando dentro dela. Agora a minha pergunta. Para ser igreja pura, não podia ter nada que não fosse do marido. Quem é o marido da igreja? Então, tudo que tem dentro de uma igreja para ser pura tem que ser do marido. Se fosse de outro homem, essa igreja ia ser chamada como? Prostituta, é como a Bíblia chama. Vocês entendem a seriedade dessa informação? Não é uma informação humana, é uma informação bíblica. A igreja se tornou prostituída porque entrou dentro dela este monte de erros que não são bíblicos. Isso prostituiu a igreja. Está claro para vocês? Só que Deus disse que a verdade dele seria levantada, restaurada. A verdade voltaria à tona. Como? Martinho Lutero, ele começou a estudar a Bíblia. Quando ele estudou a Bíblia, ele descobriu, a salvação não é pelas obras, é pela fé. Pela fé. Martinho Lutero, ele criou a igreja luterana, que acredita que a salvação é pela fé. Lembra? Olha que interessante, só que aqui desse lado eu coloquei aqui, ó, vocês estão vendo Lutero aqui com luteranismo, estão percebendo? Calvino descobriu a graça, ele criou a igreja presbiteriana. Roger Williams descobriu o batismo, criou a igreja batista. Cada um foi descobrindo uma coisa errada que tinha entrado e foi saindo da igreja mãe, fazendo a sua igreja por ter descoberto estas verdades que tinham caído por terra.
Esse povo aqui, John Huss, estava certo? Sim. O povo da igreja luterana estava certa? Sim. O povo de Calvino, na igreja presbiteriana, estava certa? Sim, porque protestaram contra a igreja-mãe, fizeram sua igreja, porque a igreja-mãe estava errada. Sim ou não? Qual foi o grande erro deste povo? Olha lá, que depois teve aqui Wesley com a conversão, Miller com as profecias do Adventismo, depois Bates, James White, etc., em 1863, mas os outros detalhes que eles descobriram faz a igreja adventista. Qual foi o erro destas igrejas aqui? Como? Quem falou? Não ter continuado a estudar. E mais um detalhe. Ótimo. Não, eles não aprenderam isso aqui. Mas por que eles não aprenderam o santuário? Vocês têm que pensar. Cada um ficou com a partezinha da sua fé na sua igreja e acabou. Eles não se uniram para tentar pegar o que o outro tinha aprendido e acoplar isso à sua igreja. E aí começamos a ter castas. Cada um, eram todos cristãos aqui, sim ou não? Todos protestantes, não eram? Mas o que eles fizeram? Cada um com a sua igreja. E piorou ainda na hora que a igreja adventista descobriu tudo isso aqui, ó. A igreja adventista acredita que a Bíblia é infalível, sim ou não? Sim. A igreja adventista acredita que nós somos salvos pela fé? A igreja adventista acredita na graça? A igreja adventista acredita no batismo só de adultos? A igreja adventista acredita na conversão? A igreja adventista acredita nas profecias, como Miller estudava, sim ou não? E acredita nisso tudo. Você não acha interessante que nós sejamos uma igreja que tem todas as verdades juntas? Não é interessante para você? O que deveriam estas igrejas terem feito? Estas eram as virgens que não estavam com as lâmpadas acesas. Estas foram as virgens que, quando Jesus aparece, elas dizem, o Senhor diz, eu não conheço vocês. Por quê? Porque não tem todo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me disse uma frase que eu preciso que vocês ouçam. Dizia assim a frase. Deus precisa de você todo. Gente, olha para cá. Ó. Deus precisa de você todo para salvar você. Mas o diabo só precisa de um pedacinho para acabar com a tua vida. Que tanto vocês acham de erro que deveria e poderia ter na igreja para Deus não querer ela? Me digam para mim. 5% de erro é a igreja de Deus? Não. Eu não estou falando de pessoas erradas, tá bom? Eu estou falando de doutrinas erradas. 3% de erro na doutrina, Deus aceita? Não. 0,5%? Não. Isso aqui é o caso. Nós temos que pensar sobre isso, tá? Então, esse papel na mão vai te servir para você entender o seguinte. Lembra disso aqui? Que parte desta grande aí é esta pequena que você recebeu hoje. Tenta achar. Tenta achar. Eu quero que você descubra dessa linha do tempo do mundo todinho, essa parte que você recebeu está onde? Nessa linha do tempo aqui. A partir de Éfeso, isso mesmo. Está aqui, né? Mais ou menos por aqui, não é isso? Ó, daqui para lá, não é isso? Não é no ano 1? Nascimento de Jesus aqui até o ano 100. Lá, ó. Lembra, tem um tracinho ali. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para vocês verem. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui onde começa, presta atenção. Aqui é o ano 100. Começou aqui, ó, com o nascimento de Jesus. Então, achem aí naquele grandão. Vamos embora. Achem aí no grandão agora. Perceberam? Este pequeno que vocês têm está daqui para cá, ó. É toda essa parte aqui, até o finalzinho. Combinado? Então, aqui vocês têm na mão hoje a explicação dessa outra parte. Apocalipse 2 e 3. Explicado, tá? Mas vamos ver um detalhe aqui agora, por favor. Qual é a parte mais importante de uma igreja? É a mensagem que ela dá. A parte mais importante de uma igreja não é receber as pessoas, cantar, orar. Não é estar com as pessoas como se fosse um clube. A parte mais importante de uma igreja é a mensagem que ela passa. Qual é a principal mensagem da igreja adventista?
Foi o que nós falamos ontem, né? Então vejamos isso daqui agora. Qual vai ser o maior evento de todos os tempos? Vai ser a volta de Jesus. Nada pode ser comparado a isso. O céu todo está se preparando há 6.000 anos para fazer o maior evento, o mais apoteótico que vocês já imaginaram. Imagine o céu se rolando como um pergaminho se abrindo, e tudo que a gente não enxerga nós vamos ver. Os trilhares e quaquibilhares de anjos vindo nas nuvens dos céus. Não vai ficar um anjo no céu. Todos vão descer com Jesus. Imaginem que coisa poderosa, Jesus vindo buscar os filhos dele aqui nessa terra. O planeta inteiro vai ser abalado pela volta de Jesus. Agora, deixa eu explicar uma coisa. O evento mais esperado que todos os filhos de todos os tempos esperavam. Vocês acham que antes de Jesus nascer, já se esperava a vinda dele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Pega o livro de Lucas, rapidinho, vamos ver um detalhe, para que vocês possam ver algo muito sério sobre o livro de Lucas. Para que vocês vejam algo interessante, eu preciso que vocês me ajudem a pensar. Vocês que estão em casa também, precisam pensar sobre isso, essa é uma parte importante do estudo de hoje. Lucas, capítulo 24, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é após a ressurreição de Jesus. Meus amigos, peguem a Bíblia de vocês. Edmilson, cadê sua Bíblia? Edmilson, cadê sua Bíblia? Tentem achar, por favor, para que vocês possam ter. E todo mundo. Davi. Cadê sua Bíblia, Davi? Vamos lá. Muito bem, então vamos juntos? Vamos lá. Lucas 24, todo mundo já tem? Eu vou ler com vocês agora a partir do verso 13. Isso daqui é algo que vocês conhecem, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Neste mesmo dia, verso 13, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. 12 quilômetros, mais ou menos. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que nem reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que vocês estão falando aí no caminho? Vocês parecem entristecidos? Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse... Você é o único ignorante aqui que não sabe o que aconteceu? Olha a pergunta deles. Como que pode você não ter visto? Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Olha, eles perguntando para o Deus eterno. Aí olha aqui, ó. Perguntou Jesus no verso 19. Quais? Podem imaginar isso? Quais coisas, né? Responderam eles: agora vem o que eu preciso que vocês entendam. Veja essa parte agora, todo mundo junto. 19. Perguntou eles: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora o 21. Gente, eu preciso que vocês me expliquem o que é o 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizia que ele estava vivo. Alguns do sepulcro estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mas a ele não viram. Então Jesus disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olhe para cá um pouquinho, por favor, para você entender o negócio. Primeiro dia da semana, era domingo, Jesus já tinha ressuscitado. E ali estavam os discípulos indo para Emaús. 2, né? Um deles, Cleófas. E Jesus aparece e faz a pergunta ali para eles: por que vocês estão tristes? Ele disse: é porque a gente esperava que Jesus remisse Israel. O que vocês entendem dessa fala deles? Que eles estavam esperando Jesus, mas que Jesus fizesse o quê? Como é que é, Guilherme? Bem alto. Que libertasse ele dos impérios romanos. E aí Jesus morre. Foi uma decepção para eles ou não? Que nome vocês dariam para essa situação? Foram todos eles decepcionados. Porque eles esperavam, olha, estavam certos da situação.
Mas eles estavam errados com relação ao que eles esperavam que Jesus ia fazer. Sim ou não? Foi um quê? Foi um desapontamento? Sim ou não? Foi um desapontamento. Olha que interessante. Então veja, imagina Jesus indo ali, do que vocês estão falando? Mas você é o único forasteiro aqui que não sabe. E aí Jesus fala para eles que... Eles dizem, a gente esperava que Jesus restaurasse, mas Jesus não restaura. Ele, gente, difícil de entender os ensinamentos que os profetas anunciaram. Peraí, por que Jesus disse, vocês são difíceis de entender os ensinamentos? Porque o problema, gente, eu vou comentar um detalhe aqui com vocês. Às vezes a gente pensa que a verdade ela é gradativa. Não é a verdade, é que ela é gradativa de entender. Sabe o que é? Nosso entendimento é que é gradativo. A verdade de que Jesus viria primeiro para restaurar Israel do pecado, depois ele viria em glória, estava escrito na Bíblia lá no livro de Daniel. Mas o povo lia, passava por cima aquilo. Às vezes falta um pedaço para a gente entender as coisas. Sim ou não? Foi isso que tinha acontecido com eles. E aí Jesus disse que os olhos deles estavam vendados, que eles não estavam enxergando. Será que isso aconteceu outra vez? Apocalipse 10 é a explicação da nossa mensagem. No Apocalipse 10 está previsto que o povo de Deus, depois dos discípulos, ia ter outro desapontamento. Eu preciso perguntar uma coisa. Abre aí Apocalipse 10, mas eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam muito honestos comigo. Muito, muito honestos. Apocalipse, capítulo 10, por favor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. E olha para mim aqui um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta. E eu queria só testar para ver se vocês sentem a mesma coisa que eu com algumas coisas. Quando o pessoal por aí fala sobre os adventistas e dizem assim, vocês marcaram data para a volta de Jesus. Vocês passaram por um desapontamento, um negócio muito feio. Uma multidão acreditou em vocês e foi todo mundo embora. Vocês ficam com vergonha ou não? Se sentem mal quando alguém fala isso? Quantos já ouviram essa fala dos evangélicos com relação a nós? Que nós marcamos data e que a gente tomou uma decepção imensa, todo mundo foi embora. Quantos já ouviram isso? Olha aí. Eu fico com vergonha quando alguém fala isso. A sensação que eu tenho é que eles estão desmerecendo nossa fé. E dá uma impressão muito ruim. Imagina, nosso povo marcou data e não funcionou nada. Diz que Jesus ia voltar. Uma multidão ficou esperando numa montanha. Jesus não voltou. E aí, o que aconteceu? A mesma... Oi? Parece que a gente está mentindo? Isso. Parece que é uma mentira. Na época dos discípulos, o que vocês acham que eles sentiram? A mesma coisa ou não? Eles estavam com o coração torcido. E os dois muito tristes. E pensando, e ali era a multidão toda nessa situação. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. No última partezinha do livro de Daniel, capítulo 12. Gente, se tem alguém que eu quero sentar e conversar bastante é Daniel. Esses homens que viram o futuro, que viram o passado, que receberam mensagens, etc. Imagina como vai ser bom conversar com Daniel, né? E ele fala, puxa, mas eu vi você na minha visão. Vocês sabiam que eu acho que Sr. White, Adão, essas pessoas que viram o futuro, nos viram. Foi mostrado para eles todo o futuro. Vocês podem imaginar que coisa tremenda? Jesus, na hora que estava orando, ali um pouquinho antes de morrer, ele orou pelos discípulos, orou por si mesmo e orou por nós. Isso está bem claro ali no São João 17. E aí, quando a gente lê no Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus orava por nós, diz que ele via, enquanto ele orava, os filhos de Deus dos últimos dias. Olha, imagina um negócio desse. Então eu fico imaginando Jesus me vendo, né? Mas Daniel, gente, no último momento de sua vida, o anjo chega para ele e falou bem assim, sela o livro. Que livro era que ele pediu que fosse selado? Daniel, sela esse livro. Só no tempo do fim ele vai ser aberto. Realmente o livro de Daniel foi lido só e estudado quanto? No tempo do fim. Foi ou não foi? Ninguém falava de Daniel. E hoje pouco se fala também, né? Se fala pouco sobre, principalmente Daniel 11. Daniel 11 ninguém estuda. Daniel 11, todo mundo fala das partes mais fáceis. Daniel 11 ninguém estuda. Então o que acontece, filhos? Era um livro selado. O próprio anjo falou, sela esse livro. Só que aqui vocês vão ver um livro aberto. E é o livro de Daniel em Apocalipse capítulo 10.
Quando o anjo manda João, que era representante do povo de Deus, pegar o livro, falou, toma aqui o livro agora. Bem nesta época, que era a época do tempo do fim. Apocalipse 10 é o tempo do fim. Diz, pega esse livro, come. Como é que se come um livro? Você fala assim, eu comi. Como é que se come um livro, irmão? Lendo. Fala, come esse livro. Na tua boca vai ser doce, mas no teu estômago vai ser amargo. Mas você ainda vai profetizar sobre muitas nações, povos e línguas. Ainda vai pregar no mundo inteiro. Ele estava falando isso para o povo adventista. Vocês entenderam que João representava o povo adventista. E aquele livro que o anjo deu para ele era o livrinho que seria comido, engolido pelo povo do advento e, infelizmente, ia passar por essa decepção de ser doce na boca, de esperar Jesus voltar e amargo no estômago, porque Jesus não voltou. Eles acertaram ao estudar, mas erraram o evento. Não foi isso? Sobre 1844 e o grande desapontamento. O que realmente aconteceu? Vamos entender. Leia aqui comigo. Os primeiros crentes no advento pregaram a mensagem do retorno de Jesus quando? E enfrentaram um grande desapontamento, conforme profetizado em Apocalipse 10. A obra deles, entretanto, ainda não estava concluída. Havia outra mensagem que Deus queria que eles dessem a todo mundo. Esta mensagem é dividida em quantas partes? 3 partes. Tá bom, prestem atenção agora. Irmãos, essa é a maneira mais fácil de entender as 3 mensagens angélicas e nunca mais você vai esquecer. Vamos entender? Para que toda vez que alguém perguntar, você saiba. 22 de outubro de 1844, a igreja começou a pregar esta mensagem. Né? Por que Jesus não veio naquela época? Jesus não voltou na Terra e sim iniciou uma nova fase na etapa do seu ministério no céu. Vocês se lembram que no sábado eu comentei com vocês de 3 etapas do trabalho de Jesus? Qual é ela? Criador, não foi isso? Salvador e que mais? Juiz. Lembra? Ele já fez qual das duas? Criador e está cumprindo de juiz. Isso ele tem que fazer. Tem que terminar, decidir quem vai e quem fica. Tá certo? Agora, olha. A verdade é que, leia lá, o santuário a ser purificado, leia, estava no céu e não na terra, como haviam acreditado. Cristo entrou na fase final de seu ministério celestial, após a qual voltará para buscar seu povo. A partir da compreensão desta verdade, ressurge. Por que eu coloquei R e E aqui, ó? Ressurge a Igreja Adventista do Sétimo Dia com a fé na volta de Jesus. Porque a Igreja Adventista não surgiu em 1844. Surgiu quando? Quando, gente? Lá no Éden. Combinado? Nós não podemos ali, eu sei que é a fundação com o nome Adventista do Sétimo Dia. Mas quem crê nisso já existia desde quando? Como que a gente sabe disso? Os mileritas não cometeram erro maior do que os discípulos, quando imaginaram que as profecias previam que Jesus viria como rei no ano 31. Foi ou não foi? Mesma coisa. Os mileritas erraram igual os discípulos erraram na época de Jesus. Mesma coisa. Tá bom? Então a gente não pode brigar com os mileritas e nem achar que de alguma forma eles fizeram um pecado. Eles erraram na maneira de estudar. Olha aqui. 3 anjos e suas mensagens. Vamos entender agora? Que é rápido isso daqui, mas é muito interessante. O que elas significam para o cristão hoje? Se todo mundo entender isso aqui, vai ficar fácil de pregar. Vamos lá? Leiam o que vocês estudaram ontem. Leia aí. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. O que vocês acham? Nós deveríamos estar sempre trabalhando em cima dessa mensagem? Sim ou não? Não é isso que diz aí? Quando foi a última vez que nós pregamos isso? Quando foi a última vez que você pregou isso? Nós não podemos deixar que nada absorva a nossa atenção. Isso deveria todo mundo ouvir. Como? Olha isso aqui agora. Primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, né? Começa no verso 6. A primeira mensagem angélica, verso 6,
proclama o evangelho eterno, a salvação através da justiça e graça de Cristo, seu poder justificador e santificador. O anjo anuncia que chegou a hora do juízo. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 14. Vamos lá. Olha que interessante. Apocalipse 14 diz a seguinte informação. Olha lá. E eu preciso que vocês pensem bem nas palavras que vocês vão ler agora. Olha lá, Apocalipse 14, verso 6 em diante, diz assim. João dizendo, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho qual? Não é qualquer evangelho, eterno, para proclamar a quem? Aos que? A toda nação, tribo, língua. Olha para cá, alguém vai ficar fora disso? Os russos vão ouvir? Os índios vão ouvir? As pessoas ali da padaria vão ouvir? As pessoas de onde vocês trabalham vão ouvir? Todos da escola? Pela boca de quem? Vocês não tenham dúvida que eles vão ouvir. Aqui é dito que todos os seres humanos da terra. O que eles vão ter que ouvir? Primeira mensagem, verso 7. Dizendo com grande voz. Temei a quem? Não ao Buda, não a Shiva, não a qualquer outro Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque é chegada a hora do quê? Ele disse que chegaria o momento que Deus ia começar. Chegar o juízo, a hora do juízo é que vai começar o juízo. Entenderam? A hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O chamado é para adorar a Deus como Criador. Aquele que fez a fonte das águas. Olha lá. Automaticamente coloca sobre o povo a responsabilidade de observar o dia que exalta seu auto criativo. Não tem como você falar que foi Deus que criou sem ir lá para o Gênesis. E quando você vai no Gênesis, qual é o dia que aparece como comemorativo da criação? Sábado. Para pregar a primeira mensagem tem que falar de 3 situações. Sábado, Deus como Criador e Deus como o ser que deve ser adorado. Vamos falar juntos? Para pregar a primeira mensagem, você tem que explicar o que para o povo? Deus como Criador. Você tem que explicar que foi Ele que criou. Então, um trabalho direto contra o evolucionismo. Tá certo? Deus como Criador, a questão do sábado e a questão do quê? Falar que Ele é que deve ser adorado. Chegou a hora do juízo. Combinado? Olha isso aqui agora, presta atenção. As criaturas não podem honrar o Criador enquanto desprezam o mandamento de santificar o sábado, que o próprio Deus separou como memorial de sua criação. Não existe como alguém dizer que adora a Deus esquecendo uma parte. Por isso que eu perguntei para vocês. Quanto por cento, 1%, Deus aceita a religião com 1% errado? Aceita? Não. Não aceita. Avante, olha aqui agora. Durante o tempo de angústia que imediatamente precede o retorno de Jesus, o 7º dia será a questão central do conflito. Olha o que Ellen White escreve sobre o sábado. Leia comigo. O sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmãos, o planeta inteiro vai brigar por causa do sábado. O globo todo, inteirinho, não vai faltar uma parte. Todo mundo da sua escola, todo mundo que você conhece, todas as pessoas com quem você conversa, todas elas vão ter que entender essa questão do sábado e decidir, guarda ou não guarda. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e vão ter que ouvir da sua boca. Você vai falar. Avante, olha isso aqui agora. Adorar a Deus como Criador significa que deve haver uma disposição de quê? O que está escrito no vermelho? Rejeitar falsas teorias quanto à origem da vida. Gente, eis aqui um problema terrível das nossas faculdades. Como que você, queridos jovens, olha para cá, jovens, como vocês vão conseguir rejeitar isso aqui? Rejeitar as teorias quanto à origem da vida. Nos ensinaram isso aqui, ó. Mas nós não pensamos assim. E essa não é a verdade. Como vocês vão poder fazer isso? Vocês vão ter que pensar nisso. Porque para defender aquilo que nós cremos, nós precisamos dizer a verdade. Como? De que jeito? Você vai ter que orar e pedir a Deus que Deus te dê força para saber fazer isso daí. Isso é impossível. Inclusive, a evolução. Tem que ser claro para dizer. E por quê? Você fala, mas eu vou criar um problema na escola? De que jeito que o pessoal vai poder saber a verdade? Como é que Daniel conseguiu fazer isso?
Imagina Daniel sendo trazido como escravo no meio de um povo e ele ter a coragem de dizer... Ele diz que ele orou a Deus e pediu, Senhor, me ajude a não comer essas coisas aqui. E Deus deu força para ele. E aí ele mandou chamar o homem e disse assim, olha, avise o rei que eu não vou comer essa comida. Qual de vocês tem coragem de fazer isso? Gente, era isso que eu quero. E Deus vai ter jovens assim. Deus vai ter gente assim, que tem essa coragem. Mas sabe com o quê? Diz que ele era um gentleman. Diz que Daniel era um diplomata para falar as coisas. Diz que Daniel não falava uma palavra fora do lugar. E quando ele falava, diz que o homem ouviu, viu inteligência naquilo, foi lá falar para o rei deixou. Pode imaginar isso, né? E nós vamos ter que falar. Leia aí. É impossível crer na evolução teísta ao assumir que Deus é o criador do céu, da terra e de toda a vida que eles contêm. Defenda com firmeza a origem recente deste mundo e sua criação em 6 dias consecutivos e literais. Combinado, gente? Nós temos que fazer isso. Essa deve ser a verdade. A primeira, leia lá. A primeira mensagem angélica chama a atenção do mundo para o dia de descanso estabelecido por Deus desde a criação do mundo. Ok? Eu vou pedir agora... eu fiz isso lá na França e a gente vai fazer isso aqui também. Nós vamos sortear uma semana num spa para quem veio toda semana. Veio todos os dias, nós vamos sortear uma semana no spa. Mas eu quero dar uma semana a mais para quem conseguir responder algumas perguntas. Veja, deixa eu dizer um negócio para vocês. Isso aqui é importante demais você saber. Quais são os itens que a gente tem que saber explicar para as pessoas? Deixa eu só falar bem claro aqui. Isso só serve para quem está aqui na igreja, tá bom? Porque o pessoal ouve e fala, eu vou falar também, eu quero uma semana. Deixa eu falar com vocês. Quais são os itens que faz a gente conseguir explicar a primeira mensagem angélica? Quais são eles? Quero ouvir. Sábado, criação. Juízo. Deus único ser a ser adorado. Vamos falar juntos? Vamos colocar em ordem esses 4 itens? Vamos embora. Deus como Criador. Deus sendo adorado, que já é a mesma coisa como Criador. Sábado e juízo. Vamos falar juntos? Esse é o assunto da primeira mensagem. Combinado? É fácil? É fácil, é isso aí. Agora vamos ver aqui a segunda mensagem angélica, verso 8. Vamos ler na sua Bíblia o verso 8? Diz o seguinte, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Olha para cá um pouco, quem que é Babilônia? A palavra Babilônia significa confusão, mas quem é Babilônia que caiu? A igreja apostatada, por isso que eu dei esse papelzinho para vocês. Esse papelzinho para vocês mostra igrejas caídas. Vamos entender uma coisa aqui. Presta atenção para vocês entenderem. Olha lá. A quem é dirigido o tal do sair dela, povo meu? Porque essa mensagem é falada 2 vezes só no Apocalipse. É dito que essa mensagem vai ser pregada muitas vezes. Como? Leia aí. Devido à proclamação dessa mensagem, suceder cronologicamente a pregação do juízo na profecia, e devido às profecias às quais essa mensagem se aplica, já haverem sido outrora puras, Babilônia se refere a quantas igrejas? As igrejas que rejeitaram a advertência do juízo. Foi só uma igreja ou foram várias? Muito bem. Quantas igrejas, irmã? Todas. Menos uma. Eu sei que você tem medo de falar isso. Mas se você não falar, quem vai falar? A segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, é repetida em Apocalipse 18:1. O povo de Deus que ainda está em Babilônia é chamado a sair dela. Gente, Deus fala, sai dela. Deus não fala, restaura essa igreja aí. Deus fala para fazer o quê? Sai dela, povo meu. Tem povo dele lá dentro? Por isso ele diz, sai dela. É para vir para onde? Para sair para ir para onde? Para cá. Muito bem. E como é que eles virão? Gente, para a maior parte das pessoas do mundo, você é a única Bíblia que o mundo vai ler.
A maior parte do mundo só vai ter você e o teu comportamento, a tua vida, tua casa, teus filhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só o que você faz, é o que os seus filhos fazem. São como os seus negócios são geridos. Isso é muito sério. Olha lá. Sai dela, povo meu. Olha lá. Para que assim não seja culpado de participar de seus pecados e não receba as pragas que deverão ser derramadas sobre ela. Avante. Olha isso aqui agora. Portanto, leia aí comigo. Babilônia é constituída das igrejas que ensinam erros teológicos herdados pela igreja da Idade Média. Por que eu mostrei esse papel para vocês no início? Leia junto comigo isso. Portanto, Babilônia é constituída das igrejas que ensinam erros teológicos herdados pela igreja da Idade Média. Quantas são? Eu preciso contar um detalhe para vocês agora. Olhem para cá. Todo este material, sem tirar 1 grama, foi feito pelo pastor Ted Wilson. Vocês entenderam? Sim ou não? Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque é exatamente como nossa igreja acredita. Sem sombra de dúvida. Sem nenhum detalhezinho fora. Olha o que mais. Presta atenção aqui agora. Olha lá. A segunda mensagem angélica fala para a gente fazer o quê? Declarar quem é Babilônia. É a mais fácil. A segunda mensagem angélica pede para a gente fazer o quê, gente? E quem é Babilônia? Todas as igrejas que absorveram erros da Idade Média. Pronto. Agora, deixa eu comentar uma coisa. O fato de alguém não saber que está errado torna essa pessoa perdida? Não. Pelo que ela sabe. E quantas pessoas vocês acham que têm chance de saber isso? Todas no planeta. Até mais ou menos uns anos atrás, era muito difícil ter uma Bíblia. Quantas Bíblias se pode ter agora? Quantas você tem em casa? Quanto acesso se tem à Bíblia hoje? Quantas Bíblias existem dentro da internet? Que quantidade você tem de todos os tipos, de todas as formas, para ouvir no carro, para andar para lá e para cá, para ler, e tem braille, para você ouvir, só de todo jeito. Sim ou não? Quanto de Bíblia vocês acham que as pessoas leem e ouvem? Gente, isso daqui é um teste. Tá bom. De tudo que existe para o pessoal ouvir na internet, quanto de Bíblia vocês acham que as pessoas ouvem? Muito pouco. Muito pouco. Essa não deve ser a nossa situação. A Bíblia será tirada da nossa mão. E não vai demorar muito. Ela será tirada outra vez. E nós temos que pensar e dizer diante de Deus, Senhor, me ajude. Se a primeira mensagem angélica fala para a gente adorar o Deus eterno, a primeira mensagem angélica diz que Ele é o único que é o juiz, a primeira mensagem angélica é aberta em dizer que o sábado é o dia do Senhor e que o juízo começou, essa daí diz quais são as igrejas caídas. A segunda mensagem angélica é claro. Infelizmente, ela é considerada como uma igreja errada. Você sabe por quê? Porque nos chamam de seita. Nos chamam de seita. Eu ontem expliquei para vocês, eu não ia trazer esse material antes de colocar como seita, né? Avante, coloque isso aqui agora. Terceira mensagem angélica. O que diz a terceira mensagem angélica? Leia comigo. Vamos lá. Ótimo. Agora, a terceira mensagem é a mais difícil. Por quê? Vamos ver ela no versículo 9. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta. É uma ameaça, não é? Se. É ou não é? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Olha para cá um pouquinho. Vocês sabem o que é a ira de Deus? Por enquanto, gotas, Deus tem uma conta a acertar com o planeta. A quantidade de crianças que são mortas, a quantidade de gente que se vicia a outra, a quantidade de drogas que é colocada no mundo. E eu acho que algumas pessoas certamente vão receber uma paga muito maior, um pagamento maior pelo que fazem, né?
uma pessoa que passa drogas para um filho da gente. Vocês podem imaginar que miséria é essa? É muito sério, para ganhar um dinheiro. Como que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? Gente que vende órgãos de seres humanos. Gente, tem tanta atrocidade e miséria nesse planeta. Gente que vende o corpo de outra pessoa, que pega mulheres de um país, leva para outro, torna a pessoa... Para mim isso é um absurdo. É um nível terrível de maldade, né? Me diga aqui, todas essas pessoas têm uma conta a acertar com Deus. Quem vende um negócio por um preço errado, quem aproveita das outras pessoas, quem fala mal dos outros, gente que estraga a vida das pessoas, que traz medo, que traz angústia. Gente, imagine que conta os seres humanos têm com Deus. Que conta terrível. Deus tem uma ira a trazer sobre a terra. Por enquanto, só tem gotas caindo da ira. Agora, veja que aí é dito o quê na terceira mensagem angélica, no versículo 10. O que diz? Dá uma olhada o que o Senhor Deus comenta aí, versículo 10. Também o teu beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, gente, no cálice de sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. O que é isso? Dá uma olhadinha aqui. Vamos primeiro. O que é adorar a besta? Se você assim o fizer, o resultado será destruição. O conteúdo da terceira mensagem está embasado na profecia do capítulo anterior, capítulo 13. A besta representa a igreja apóstata. Qual foi a igreja apóstata? Você tem no seu papelzinho que recebeu hoje. Qual foi a igreja apóstata? A igreja católica, apostólica, romana. Porque ela deixou entrar todas essas coisas dentro da sua religião. A que era para ser cristã, não é isso? A igreja apóstata. Avante, presta atenção aqui agora. O segundo animal nesse capítulo representa os Estados Unidos. No capítulo 13, nós temos dois poderes. A Igreja Católica e Estados Unidos, que darão a mão para terminar de perseguir a gente, correr atrás de nós e trazer um problema e colocar o domingo como dia de guarda, né? No grande conflito é dada uma definição clara da imagem da besta. De acordo com a profecia bíblica, está chegando o tempo em que nossa liberdade religiosa será... Vocês estão prontos para isso? Qual liberdade você tem de vir aqui para a igreja? Pensa. Toda? E se um dia você chegar a ouvir que não é para vir à igreja? Como você vai fazer? Você consegue fazer cultos em casa direitinho, sem problema? Quantas pessoas da sua família concordam 100% com a nossa fé? Quais serão os empecilhos que nós vamos ter? Daqui a uns tempos, esse lugar será fechado. Este local físico. Nós terminaremos a obra de Deus nos pequenos grupos. Sabe qual é o último lugar onde o adventismo será praticado? Qual o último lugar que o adventismo será praticado? Nas montanhas. Por isso o Senhor Deus disse que a gente vai ter que fugir para as montanhas. Último lugar. Nos lares é o último lugar. E quando a gente tiver que fugir? Montanhas. Você está pronto para isso? Você consegue sair da sua zona de conforto? Nós temos que pedir a Deus força para isso. Por isso, semana de oração. Nós temos que pedir, Senhor, me ensina, me dá coragem para isso. Para eu conseguir fazer. Porque, gente, não tem outro jeito. Você vai passar por isso. Todo mundo que está aqui, sem falhar um. Ou seremos o povo que vamos passar por isso, ou seremos o povo que vai perseguir quem vai passar por isso. Só tem duas posições. Olha isso aqui, ó, presta atenção. A marca da besta é a observância de um dia diferente do sábado bíblico. É uma instituição que claramente anuncia a autoridade da besta. Quem colocou o domingo como dia de guarda? Quem? A Igreja Mundial orgulha-se atrevidamente de ter mudado o sétimo dia instituído na criação. Outras igrejas revelam que guarda o domingo como um memorial da ressurreição de Cristo. Agora, por favor, leia isso aqui comigo. Leia. Isso aqui foi tirado da enciclopédia deles. O que está escrito aqui? Nós, os católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo. E por ordem do chefe de nossa igreja, que preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Avante.
A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana para o 1º dia, fez 3º mandamento que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como o dia do Senhor. É a enciclopédia católica que está escrito isso. A gente não precisa dizer. Na verdade, nós temos uma série de informações que dizem isso. Leia isso aqui. Qual um efeito poderoso? Leia comigo. Líderes religiosos apóstatas não serão capazes de refutar a evidência bíblica da santidade do sábado como o dia de descanso. E isso os encherá de ódio. Como que você enfrenta quando alguém está chateado com você? Qual é o jeito que resolve quando alguém fica bravo contigo e você sendo inocente? Eu preciso fazer essa pergunta para vocês. Como você resolve quando alguém é injusto contigo? Como você resolve quando você não gosta de uma pessoa? Ou quando uma pessoa não gosta de você? Como você resolve? Orar, né, Sara? Que mais, gente? Vocês têm que pensar nisso. Vocês sabem quem serão as primeiras pessoas a ficar contra nós por causa da nossa fé? Quem são as primeiras pessoas a ficar contra nós por causa da nossa fé? Os familiares. Saibam de uma coisa. Todos os que não se converterem à fé, esta fé bíblica, se tornarão seus inimigos. Todos. Sejam eles quais forem. Esses dias eu me peguei chorando, porque eu tenho irmãos apostatados. E eu pensei nisso, falei, se eles não voltarem, o que vai acontecer? Se eles não voltarem, como será? Se eles não confiarem, você tem que começar a pensar como que você vai agir. Você tem que pensar nisso. E nós vamos orar, Arthur, muito pela sua mãe. Você não está sozinho nessa batalha, viu? O que quando um ganha, quando um perde, nós estamos junto com você. Tá certo? Teu problema é nosso problema. Então prestem atenção, vocês têm que começar a pensar nisso. Porque não está longe o dia que isso vai acontecer. Que nossa família vai voltar contra nós. E depois os próprios membros da igreja. Os que não se convertem dentro da igreja vão ficar bravos com você. E aqui é muito fácil ficarem bravos. Se a gente mostrar alguma coisinha que não for do jeito que eles pensam, as pessoas ficam bravas contigo para sempre. E é um negócio que não é celestial, um negócio que é satânico. Você tem que pensar nisso. Vai encher o povo de ódio. Olha isso aqui agora. Gente, o que era isso aí? Eu sei que você está com dificuldade de ver. Mas é o jornal da época em que eles estavam dizendo que Jesus ia voltar naquela data, né? Em consequência disso, os guardadores do sábado serão perseguidos e presos. Em meio a todos esses acontecimentos, a proclamação da terceira mensagem terá um efeito que jamais foi visto antes. Comentar que, claramente, quem é a besta, quem são as duas bestas do Apocalipse, vai encher o mundo de ódio. Você precisa continuar firme para acreditar. As pessoas verão que as profecias em Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse e em outros lugares da Escritura estarão sendo cumpridos exatamente como os guardadores dos mandamentos haviam dito. Vocês sabem que tem uma parte na Bíblia que diz assim, e eles verão que Deus nos tem amado. Sabiam? É em Apocalipse que diz isso. Que o mundo inteiro um dia vai entender, nossa, eles estavam certos. Você tem coragem de esperar isso acontecer? A formação da imagem da besta e o decreto da lei dominical levarão à ruína nacional e internacional. Não haverá um único lugar no mundo, não haverá um espacinho no mundo que não vai perder todo o dinheiro. No primeiro dia, no sábado à tarde, eu comentei com vocês que os homens mais milionários do mundo perderão todo o dinheiro. Todos perderão. Você fala, mas vai ficar na mão de quem? O mundo entrará numa crise como nunca entrou em toda a história. Colapso mundial. Colapso mundial. O Senhor Deus precisará trabalhar dessa forma, uma ruína total no planeta, para que o povo acorde e procure e busque
em Deus alguma coisa. Aqueles que se agarrarem firmemente ao seu Salvador e recusarem-se a abandonar as verdades encontradas nas 3 mensagens angélicas, perceberão que devem cumprir seu dever em apresentar estas mensagens e deixarão os resultados com quem? Com Deus. Ellen White diz que terão o quê? Rosto iluminado para pregar isso. Que serão realizados prodígios, os doentes serão curados. E sinais e maravilhas seguirão aos que? Aos crentes. Assim, conforme expressa a profetisa, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Os habitantes da terra vão se decidir através do quê? Quando nós começarmos a fazer o quê? Leia de novo isso aí. Como é que é? Por que anteontem eu falei isso para vocês? Leia de novo. Ellen White diz que terão o rosto iluminado. Irão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Que serão realizados. E os doentes serão. E sinais e maravilhas seguirão os crentes. Assim, conforme expressa a profetisa, os habitantes da terra serão levados a fazer o quê? Vão ficar vendo o que você faz. Vão vendo a atitude de Deus em você. A maneira como você vai agir. Gente, falta muito pouco. Quase nada. Quase nada para isso acontecer. Não vai dar tempo de você esquecer o que a gente está falando aqui. A hora é agora de você tomar uma decisão em nome de Jesus. Dizer, Senhor, me envolva nisso. Vai te custar tudo. Vai custar tudo de nós. Nenhuma pessoa vai poder ficar fora disso. Vai te custar. Olha isso aqui agora. Esse é o futuro fascinante ao qual você e eu temos sido chamados. Qual futuro? O Deus eterno, trabalhando pela sua vida, fazendo funcionar a sua história. Me dá esse daqui, por favor, meu bem, ó. Me dá esse aqui. É muito importante que vocês pensem sobre isso. Nossa tarefa é ajudar a concluir a grande obra de Deus, proclamando essas mensagens poderosas. A sua tarefa. Você está ali, onde você está trabalhando, e o inimigo colocou na sua cabeça que você está lá porque você precisa comer. Quem te sustenta não é o teu patrão. Não é o cheque do seu patrão. E nunca foi. Eles é que foram tocados para sustentar você. Você pode muito bem pensar assim, não, mas se eu não comer, eu não vivo. Não confie no seu braço. Quem sustenta você é Deus, você é do Senhor. Você está ali para pregar essa mensagem, para salvar aquelas pessoas. Peça a Deus, Senhor, me dá um jeito de falar isso para essas pessoas. Fala, mas aqui não pode. Então, o que você está fazendo aqui? Você acha que Deus não tem um jeito de salvar essas pessoas da Bélgica? Tem ou não tem? Por que Ele te ensinou a falar essa língua? Ah, para você ganhar dinheiro e comer? Não foi. Deus te deixou aprender a falar a língua deles, para você poder falar na língua deles as verdades do Senhor. Somente seremos capazes de completar qualquer coisa se confiarmos plenamente em Jesus e sua justiça, bem como no poder do Espírito Santo. Você vai precisar fazer isso. Peça a Deus que Deus te ajude lá onde você está para conseguir fazer a coisa acontecer. Deus está preparando você e eu para algo singular e extraordinário que ocorrerá em breve. O derramamento da chuva serôdia. Irmãos, o derramamento da chuva serôdia vai amadurecer o que tiver dentro de você. Eu preciso falar essa frase agora. O que tem dentro de você? Isso será amadurecido. Seja bom, seja mal. Porque a chuva serôdia vai amadurecer. Como assim? É isso mesmo que você está ouvindo. A chuva serôdia amadurece o que está dentro. O que é que está dentro? Se é bom, vai ser isso que vai sair fora. Agora, se for ruim, você ficará de que jeito? Pior ainda. Por isso que o Senhor Deus diz, quem pratica a justiça, continue na prática da justiça. Quem pratica o que é mal, continue na prática do que é mal. Porque a chuva serôdia vai revelar, vai fazer crescer o que está dentro do coração. Olha lá, o derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo. Para que assim sejamos reavivados e estejamos prontos para proclamar com intrepidez estas mensagens maravilhosas. Deus está transformando corações daqueles que ouvem estas maravilhosas mensagens proféticas. Aqueles que precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo, né?
Que privilégios comunicarmos essa mensagem profética e humildemente pedirmos que Deus nos reavive e nos reforme através do poder do Espírito Santo. Por isso eu quero pedir para você, lute. Não tem como você orar e Deus não ouvir. Seja o que for que te torna ruim, tudo o Senhor Deus pode fazer na sua vida. Lute, lute, lute. Em nome de Deus, lute. Faça por onde? Busque o Senhor como nunca você lutou antes. Lute. Em nome de Jesus, lute. Lute em casa. Lute para fazer o culto. Lute para buscar ao Senhor. Lute para deixar as coisas que Deus não se agrada. Lute. Nossa verdade é eterna, gente. Nós somos o povo que tem o que o mundo precisa. Leia comigo agora. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. Gente, eu preciso que todo mundo leia isso. Gente, leia isso aqui agora. Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Vamos falar de novo isso aqui? Nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Vamos fazer um pacto? Nós estamos orando todos os dias 13 horas. Vocês oraram hoje, queridos? Ai, que joia! Muito bem. Amanhã de novo. Combinado? Nós vamos orar amanhã. E a gente vai vencer. Lembra que a gente está pedindo uma coisa a Deus. Tá certo? E vai funcionar. E hoje eu vou acrescentar um detalhe para a gente vencer melhor. Deixa eu comentar uma coisa. Toda a igreja tinha que parar e orar. Posso pedir uma coisa para vocês? Que horas Daniel orava? 3 vezes ao dia. Mas qual era o horário? Ele orava no horário do sacrifício. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e à noite. Vocês sabiam disso? Eu sei que vocês estão na aula. Por enquanto vocês acham que não dá para orar, porque estão na aula. E se a gente aprender a orar, mesmo falando com os outros? Vocês não sabem quantas vezes já orei aqui só pregando. Por quê? Eu fico aqui enquanto eu estou pregando, orando. Eu olho para o rosto de um e falo, Senhor, me ajuda a alcançar, tem misericórdia de mim, me ajude a falar o que precisa. Me ajude a alimentar o povo. Enquanto eu estou aqui, eu estou orando. Você tem que aprender a orar sem cessar. Orai. Você tem que viver orando. Você tem que dormir orando e acordar orando. Você tem que dormir orando e acordar orando. Olha, então a oração destrói maus hábitos. Destrói maus hábitos. Olha isso aqui agora. Vai lá. Peraí, volta. Isso, olha. Olha aqui, ó. Vai lá. Enquanto você não entender que a vida cristã é o quê? Você não entenderá para que serve a oração. É uma guerra. Você está na guerra. Não tem jeito. Você tem que fazer dar certo. Olha esse aqui agora. Não vai dar certo nesse mundo. Esse mundo não quis nem Jesus. Não vão querer você. Sabe quais são as únicas pessoas que nos querem? Os da nossa fé. Você tem que dar muito valor quando alguém gosta de você. Trate bem quando alguém te trata bem. Porque isso é muito raro. Não é? Trate bem quando alguém te trata bem. Isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Pouca gente tem pai e mãe junto. Quero falar isso para vocês. Hoje mesmo nós estamos numa luta muito grande, Leandro e eu. Uma menininha, uma pérola de Deus está sendo entregue para adoção hoje. Porque os pais se perderam na vida. O conselho tutelar, o governo arrancou dos pais. Fiquei olhando aquilo. Que situação terrível, terrível. Tentamos ajudar de todo jeito. Me coloquei e falei, me dá ela, eu faço o que for preciso. Que terrível. Não é fácil, não. Vocês têm pai e mãe. Vocês não sabem como vocês são abençoados. Mesmo que você tenha só seu pai, teu pai lutou por você. Está lutando, fazendo por onde? É um prêmio muito grande ter gente que gosta da gente, que se importa com a gente. Nossa, como é bom ter alguém que se importa conosco, né? Como é bom. Gente, aqui nós não seremos bem tratados. Só seremos bem tratados pelos irmãos. Eu dou muito valor quando alguém me dá um abraço, quando cuida. Isso vai acabar, vocês vão ver. Não demora muito. Olha isso aqui.
Vai lá. Se formos fracos na comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. As pessoas falam, mas eu não estou conseguindo. Você é fraco na comunhão. Tu não ora. Por isso que não consegue. Se orar, vai conseguir. Se orar, vai conseguir. Não tem jeito. Quem cai em pecado, quem continua em pecado é porque não orou. Fala, não, mas eu orei. Não orou, não. Você não. Avante. Olha isso aqui agora. A Bíblia não é antiga nem moderna. Ela é o quê? Eterna. Você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar. Vamos ler agora o que a senhora White fala. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Ele pode passar, podemos passar por decepções, mas o Senhor Deus tem um prêmio para frente. Vai lá, se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor Deus derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, aquilo que Ele planejou. Vocês sabem o que eu tenho na minha mão? O nome das pessoas que eu estou orando. E aí eu marco um pontinho na frente toda vez que eu orei. É o nome de vocês. Das pessoas que estão conosco aqui, que fazem a vida acontecer, que estão vindo para a igreja. Eu queria ter o nome de todo mundo, mas a gente não tem, mas Deus conhece. O bom é que Deus sabe até os cabelos da cabeça de quem não está aqui. E eu queria que a igreja aprendesse a orar. Você já está na igreja certa. Está essa semana aprendendo os detalhes dessa igreja que você ama. Para saber defender, para saber responder, para não ficar envergonhado na frente das situações. Mas vai precisar de muita força quando te enfrentarem. E vai ser um enfrentamento real. E nós vamos precisar pedir a Deus que Deus faça isso. E é hoje à noite. Alguém que tenha algum pedido especial, não precisa dizer o que é. Só levanta a mão. Hoje eu perguntei para todos os meus jovens. Vai lá, estamos juntos. Ok, eu também tenho um pedido especial essa noite. É especial o pedido que eu tenho no meu coração. Não tem como a gente pedir e Deus não resolver. Estamos juntos, Cauã, viu? Estamos juntos, Mateus. Tem mais algum dos jovens que tem algum pedido especial? Tu, Ana Luísa, você pediu, não é? Levantou a sua mão, estamos juntos. Deus estará conosco, nos fará aquilo que... Lembra o que nós estudamos ontem? Quando 2 ou 3 pedirem juntos, ele falou, eu concordo no céu. Tá? Vamos ajoelhar e orar? Vamos lá. Vou deixar vocês orarem um tempo. Aí depois eu vou orar, tá certo? Clamem ao Senhor. Peça a Deus, para você gostar de orar. Peça, Senhor, me ajude a orar, me ajude, me dê gosto por orar. Fale com Deus. Amado Senhor, Pai Celestial. Mais uma vez, Pai de amor, acabou um dia. E esse dia nunca mais vai voltar, ele entrou para a eternidade. A única coisa que podemos fazer com esse dia que passou é te pedir perdão pelas coisas que vivemos e que não foi do teu agrado. E pedir forças, Pai de amor, para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Nós estamos te pedindo, Senhor, que nos ensine a viver melhor. A tomar a nossa parte na mão. O Senhor nos confiou. O Senhor confiou à Igreja Adventista, a mim e aos meus irmãos que estão aqui. E a todos que nos ouvem. A pregação para o mundo. E o Senhor disse que é a última mensagem que o Senhor tem a enviar para o planeta. Depois disso o Senhor não tem mais nada para dizer. Pai, entendemos que chegou a hora do juízo. Tu começastes o juízo. Já estás julgando a humanidade. E Pai, eu sei que Tu já começastes a julgar os vivos. E Pai Santo, Tu és o único a ser adorado. E queremos estar preparados para, no sábado, este próximo sábado, adorar ao Senhor do jeito certo. Ajuda-nos, Pai, a buscar de volta os detalhes do pôr do sol, as conversas relacionadas ao Teu dia. Ensina-nos, ó Pai, a adorar a Ti verdadeiramente como nosso Criador e Pai. Ensina-nos o que devemos fazer, que nossos filhos percebam e sintam essa responsabilidade em nós. E se sintam motivados a viver da mesma forma.
Pai Santo, sabemos que a Babilônia é caída, Senhor. E em Apocalipse 18 diz que ela se tornou morada de demônios. Eu lhe imploro em nome de Jesus que nunca venhamos a aceitar qualquer parte da Babilônia na nossa casa. Seja em hinos, em músicas ou conceitos e principalmente em doutrinas deles, Pai. Mas que a gente vá até eles levando a mensagem da salvação. Amparando, porque o Senhor disse que o Senhor tem povo teu. O Senhor disse, sai dela, povo meu, o Senhor disse. O Senhor tem muito povo teu nas religiões, Pai. São pessoas tão boas. Clamo a Ti, Senhor, por estas pessoas e nos envia a elas, Pai Santo. E eu bem sei, Pai, que os dois poderes, as duas bestas estão unidas. E que agora, Pai de amor, nós estamos esperando o momento em que a chuva serôdia cairá. E eu sei que a chuva vai, esta chuva, Senhor, amadurecer o que tiver por dentro. Eu lhe imploro, Senhor, que nós venhamos a limpar o vaso para a chuva serôdia entrar, Pai de amor, e poder fazer o grande trabalho que o Senhor tinha planejado nos fazer nascer. Que é o grande, o profundo trabalho de Coloco nas Tuas mãos, Senhor, estas pessoas por quem estamos orando. Pai, toca na vida da Alice, Senhor. É em Tuas mãos que eu quero colocar a Alice, Pai Santo. A história dela, a vida dela, as decisões dela. Que ela possa ser salvação para toda pessoa de quem ela se aproximar, Senhor. Coloca em Tuas mãos a Júlia. Senhor, em nome de Jesus, rodeia a Alice e a Júlia do Teu poder, Senhor. Fortalece ela de maneira que ela se sinta totalmente tocada, envolvida, compromissada por Ti, Senhor, para andar nos Teus caminhos 100%. Coloca o Cauã, Senhor, como um jovem de Tua igreja, um homem da Tua igreja. Eu lhe imploro, Pai de amor, que o Cauã seja respeitoso com Rebeca. Que ele possa, Pai de amor, ser um exemplo em nome de Jesus. Que ele possa, pela graça e pelo poder de Jesus, honrar o Teu nome. E que seja um servo Teu, Senhor, que tome a palavra nas mãos, Pai, que consiga pregar as Tuas verdades, Pai de amor, aonde for. Em Tuas mãos entrego a Dudinha, Senhor. Eu louvo o Teu nome por ela, pelas coisas que o Senhor já fez na vida dessa menina. Ela tem um testemunho de vitória, de qual todos nós participamos, e eu quero Te entregá-la mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. A Evelyn, Senhor, louvo o Teu nome pela Evelyn. Ela tem sido um apoio e força para a amiga dela, Senhor, e eu Te peço que em nome de Jesus o Senhor ajude que Evelyn seja uma força e coragem como ela precisa ser. Que ela seja um orgulho para os pais, que ela tome decisões sábias. Rodeia, Pai de amor, Evelyn, Senhor, por todos os lados, como o Senhor mesmo disse relacionado a Jó, que o Senhor rodeia Teus filhos e protege, Pai de amor. Em Tuas mãos eu coloco Davi. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece esse rapaz. Ajuda para que os nossos meninos, nossas moças, nossos rapazes aqui dentro possam ter vida, Senhor. E Davi, nós temos 3, Pai de amor, Davi, David. Nós temos os 3, Pai de amor, que receberam um pedaço, Pai de amor, da lembrança que nós temos daquele jovenzinho que o Senhor separou para ser rei no povo de Israel. Toma nas Tuas mãos, Pai de amor, esses rapazes. Encha-os do Teu poder, da Tua misericórdia. Eu clamo a Ti, Senhor. Não permita que eles falhem, Pai Santo, sem serem levantados. Ajuda-os para que sejam levantados por Ti. Que se tornem uma bênção, um pregador para Ti, Senhor. Em Tuas mãos eu coloco a outra Rebeca. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, a fortaleça, a encha de poder e de graça. Senhor, ajude, Pai de amor, aquela moça com um olhar tão doce e tão bondoso. Ajude para que ela seja uma bênção com a sua família, com seu irmão, com as pessoas relacionadas à sua casa. Ajude para que ela seja uma bênção para a igreja, para o Teu reino.
Em tuas mãos eu coloco o Danilo. Pai, de forma muito especial, Danilo tem vindo e ouvido todas as mensagens. Que esta seja a semana de decisão do Danilo, Senhor. Que ele se una ao nosso povo, que se entregue a Ti e que nos ajude a pregar esta mensagem, Senhor. Que faça um grupo de jovens aqui dentro, valorosos, Pai de amor, para o louvor do Teu nome. Te entrego a Luísa, Pai. Abençoa a Luísa, encha ela de força e poder. O Senhor conhece o que vai no coração, o Senhor sabe as lutas dessa menina, o Senhor sabe as situações que ela passa, as raízes que ela traz. Em nome de Jesus, ajude essa moça. Fortalece ela para o louvor do Teu nome. Guilherme, Senhor, mais um pregador, Pai de amor, que eu quero que o Senhor se levante entre nós. Abençoa Guilherme, Senhor. Dê para ele toda a atenção que ele precisa, desejo, fome. Que estes jovens tenham fome da Tua palavra. Tenham um desejo de Te buscar. Que eles sintam, Pai de amor, incomodados até buscar a Ti. Então eu te peço que o Senhor faça isso com eles. Que em nome de Jesus, Edmilson, Senhor, seja uma bênção. Eu lembro como os pais falam tão bem desse rapaz. Ajude Edmilson, Senhor. Fortaleça ele, ajude que ele seja um pregador Teu. Força para o Teu evangelho. E eu te entrego também o Arthur, Pai Santo. Ele comentou aqui que a mãe está afastada. Pai, o Senhor é o que traz, é o Senhor que resgata, é o Senhor que faz a vida funcionar. Abençoa Arthur, para que ele seja um testemunho vivo para a mãe dele. Organiza a vida dele nas coisas que nós já estivemos estudando juntos aqui, nos pequenos detalhes que o Senhor pode transformar numa multidão de coisas dentro do coração desses jovens. Nos ensine, Pai. Em Tuas mãos eu coloco o Rafael, eu sei que hoje ele não pôde vir. Abençoa o Rafael onde estiver, Senhor. Dê fome para ele das coisas do céu. Dê para ele vontade de estudar as coisas de Deus. Senhor, que ele seja uma bênção para o irmão dele, para o pai. Que ele seja uma bênção para a mãe. Que ele possa resgatar a família para o louvor do Teu nome. A Ana Júlia, Senhor, abençoa a Ana Júlia. Fortalece ela, Senhor. Enche ela de graça, de força, de ânimo, de coragem para as coisas funcionarem segundo o Teu modelo. Ajuda a Ana Júlia, Senhor, que ela seja uma torre forte no meio das outras meninas. Mateus, Pai de amor, que em nome de Jesus, Mateus possa levantar-se como estandarte, Pai, no Teu reino. É como filho para o meu coração também. Abençoa Mateus, Senhor. Fortalece o Mateus, encha-o de graça, de poder em nome de Jesus. Em Tuas mãos entrego a Manuzinha. Abençoa Manu, Senhor. Que ela está bem naquela idade, Pai de amor, em que as grandes decisões são tomadas por uma moça. Ajuda ela a tomar as decisões corretas. Que os Teus anjos, Pai de amor, sejam enviados com poder e força. O Senhor disse que quando a gente pede isso relacionado a um filho, o Senhor não tem como deixar de atender. Então eu te peço que Manu seja fortalecida. Coloca em Tuas mãos o Vinícius, Pai, em nome de Jesus. Abençoa Vinícius, para que ele possa ser abençoado, força para sua mãe, para que ele respeite, Pai de amor, as outras moças, para que ele seja abençoado e fortalecido na graça de Jesus. Aqui estão, Pai de amor, os pais da Rebeca, os pais da Manu, do Vinícius, do Mateus, da Ana Júlia, do Rafael, do David, do Arthur, do Davi, do Edmilson, do Guilherme, da Luísa, do Danilo, da Rebeca, do David, da Evelyn, da Duda, Cauã, da Júlia e da Alice. Pai, abençoe esses pais. Que ao levantar a minha mão, Senhor, qualquer outra criança, qualquer outro jovem possa se sentir abençoado. Que em nome de Jesus esses pais, Pai Santo, sejam tocados por Ti, que se prostrem várias vezes durante o dia em clamor na Tua presença. Queremos aprender a ganhar as batalhas, Pai de amor, dessa guerra. Nós queremos Te pedir que toda a nossa igreja seja colocada nas Tuas mãos, a igreja toda para o louvor do Teu nome. Nos converta, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.